Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso projeto prosperidadeshopping.com.br. E nesse vídeo você vai ver o poder de um desejo definido na vida. Do livro Pense e Enriqueça. É uma história do capítulo 2 do livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hills. Então, veja agora o poder de um desejo definido na vida. Meu nome é Joel Santos Ferreira e eu escaneei 3 páginas do meu livro para ir lendo e mostrando pontos importantes na leitura. Beleza? Capítulo 2. Desejo. O ponto de partida para todas as realizações. O primeiro passo para a riqueza. Veja só a importância desse vídeo. O desejo, ele é o ponto de partida, o início para todas as realizações. É o primeiro passo para a riqueza. Deixa eu subir mais um pouco aqui. Quando Burns desceu do trem de carga em Orage, Nova Jersey, há mais de 30 anos, ele pode até ter parecido um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Olha, ele poderia até parecer um vagabundo. Edwin Serbanes, ele tinha o desejo de se tornar sócio de Thomas Edison. Você já vai ver aqui nessa história. Essa história é verídica. E quando ele desceu do trem de carga, porque ele não tinha dinheiro. Então, para ele viajar de onde ele morava, para ir até onde Thomas Edison vivia, ele teve que ir em um trem de carga. Ele não tinha dinheiro para pegar um trem. E o que acontece? A maioria das pessoas já desiste aí. Eu não tenho dinheiro, eu tenho um sonho de ser sócio de Thomas Edison, mas eu não tenho dinheiro. Banners, ele foi. E veja bem, quando ele desceu do trem de carga, ele parecia um vagabundo. Então, quer dizer, o estado dele, para quem olhava para ele, via um vagabundo, uma pessoa qualquer. Só que os pensamentos dele era de um rei. Isso prova que o que manda é o nosso estado de espírito. É a nossa parte mental. Porque o livro Pense em Riqueza já fala, pense em riqueza. Beleza? Os pensamentos dele eram de um rei. Então, muitas das vezes, nós não estamos na situação que nós desejamos. Então, o que a gente precisa fazer é pensar, imaginar a posição que queremos estar. Ter o pensamento do que a gente quer ser. Pensar como a gente quer ser. Esse é o primeiro passo. Mas seu pensamento era de um rei. Então, ele estava confiante. Não é porque ele estava mal vestido, porque ele não tinha uma situação favorável, ele não poderia ser sócio de Thomas Edison. Ele foi, eu não tenho dinheiro, foi e viajou em um trem de carga. Viajou num trem de carga e vou até lá. E agora veja bem, outra parte importante, que aqui já vamos entrar na parte da imaginação. Quando caminhava dos trilhos do trem até o escritório de Thomas Edison, sua mente estava a todo vapor. Sua mente estava a todo vapor. Ele se viu de pé, em frente a Edison. Ouviu-se pedindo a Edison uma oportunidade para pôr em prática a obsessão que consumia toda a sua vida. O desejo ardente de virar sócio do grande inventor.
Olha, ele imaginava, ó, enquanto ele estava no caminho, ele estava imaginando ele de pé, de frente de Thomas Edison, e se ouvia, então quer dizer que ele não só imaginava, ele também ouvia, ele estava usando todo o seu sentido de frente de Thomas Edison, pedindo a oportunidade de realizar o sonho de toda a sua vida, que era ser sócio do grande inventor. Aqui já fala a imaginação, ele se imaginava. Entendeu? Então, quando você for para uma reunião importante, quando você for fazer algo importante na sua vida, primeiro se imagina aquilo dando certo, se sinta, reviva aquela situação. Só para você ver como a nossa mente não entende o que é realidade e o que não é realidade, que a maioria dos homens e muitas mulheres se masturbam. O que é uma masturbação? Nada mais, nada menos de imaginar tendo uma relação sexual. Mas só que aquilo não é real. Não é real. O homem assistir um filme pornográfico, aquilo é real? Não é. Mas o cérebro, ele vê aquela imagem e ele faz o corpo o homem se excita, porque o cérebro não sabe o que é verdade e o que não é verdade. Se simplesmente o homem imaginar tendo relações sexuais com uma mulher ou com que ele tenha desejo, né? Ou a pessoa se imaginar tendo relações sexuais, ela se excita. Isso prova que a mente, ela não sabe distinguir o que é realidade e o que não é realidade. Ó, uma mulher que ela é um pouco a parte do o cérebro da mulher, a parte do raciocínio da mulher é um pouco diferente do homem. Que nem se a mulher lê um livro, ela se excita numa leitura. Mas aquilo é verdade? Está acontecendo? Não, porque quando ela está lendo, que nem tem aquele livro 50 Tons de Cinza, ela está se imaginando naquela situação. Isso prova que o pensamento tem poder. Então, se você se imaginar, a sua mente acredita que você está vivendo aquilo. Cara, só em um homem ou a mulher pensar em tendo uma relação sexual do modo que agrade a cada pessoa, ela se excita. Isso prova que o cérebro não entende o que é verdade e o que não é verdade. Aí entra o poder da imaginação. Se a gente imaginar as coisas dando certo, a nossa mente começa a acreditar que aquilo é verdade. E o nosso comportamento muda, nós passamos a ter dias melhores e as coisas começam a atrair. E nós começamos a atrair coisas melhores para a nossa vida. Olha aqui o que ele usava. Ó. Olha o poder. Ó, vou repetir. Enquanto caminhava dos trilhos do trem até o escritório de Thomas Edison, sua mente estava a todo vapor. Ele estava pensando. Ele se viu de pé em frente a Edison. Ouviu-se pedindo a Edison uma oportunidade para pôr em prática a obsessão que consumia toda a sua vida. O desejo ardente de virar sócio do grande inventor. Um desejo ardente de virar sócio do inventor. Ele tinha um desejo ardente. Ele realmente queria aquilo. Entendeu? Que é um desejo definido. Um desejo definido. Ele tinha, eu vou ser sócio de Thomas Edison. E ele foi e vamos continuar lendo a história. E aqui, ó, você vai ver que um pequeno trecho a gente já vê que ele imaginava. Ele se imaginava pedindo aquela oportunidade. Agora veja bem, o desejo dele não era uma esperança. Ah, seria bom que desse certo, né? Não era uma simples vontade.
Ah, eu quero ser sócio do inventor, né? Eu tenho vontade, né? Eu tenho vontade. Era um desejo pulsante e fervoroso, que transcendia tudo mais. Era definido. Ele definiu. Eu vou ser sócio de Thomas Edison, o grande inventor. Imagine quando ele falou para as pessoas em sua volta. Porque é um cara que não tinha dinheiro nem para comprar uma passagem de trem. Isso prova que a situação financeira dele não era nada favorável. E de repente ele fala que vai ser sócio de Thomas Edison. E Thomas Edison era um homem, né? Ele era um grande inventor naquela época, era um dos homens mais importantes, mais famosos. Imagine se caso ele comentou com alguém o que falaram para ele. Você tá louco? Quem você é? Olha para você. Ih, tá sonhando, olha. Entendeu? Imagine. Ó, e outra, ele mirou alto. Então, ó, transcendia tudo mais. Transcendia tudo mais. Era definido. Ele tinha um desejo definido. Esse desejo não nasceram quando ele se aproximou de Edison. Já era um desejo dominante de Burns há muito tempo. No começo, quando o desejo apareceu pela primeira vez em sua mente, provavelmente foi apenas uma vontade, mas não era mais uma simples vontade quando ele apareceu na sala de Edison. E o que quer dizer aqui? Que um desejo ele começa com uma simples vontade. Só que com o tempo ele foi alimentando, ele foi acreditando, ele foi se autossugestionando, ele foi pensando, não, quero ser sócio de Edison, até que chegou um ponto que ele falou, eu vou até onde Edison está. Eu não quero saber como, com dinheiro, sem dinheiro, eu vou pegar um trem de carga aqui, vou dar um jeito, vou me enfiar na carga aqui, vou até Thomas Edison e chegar lá eu vou pedir para Edison. E ele apareceu na sala. E agora vem, alguns anos mais tarde, alguns anos mais tarde, Burners voltou a ficar de frente para Edison, na mesma sala em que conhecera o inventor. Ó, aqui, alguns anos mais tarde, ele voltou a ficar de frente com Edison, na mesma sala em que ele conheceu o inventor. Só que, dessa vez, seu desejo havia se transformado em realidade. Ó, eu já vou te adiantar aqui que esse alguns anos mais tarde é 5 anos mais tarde. Depois de 5 anos, o desejo dele virou realidade. Então aqui você já sabe que ele virou sócio de Thomas Edison. Entendeu? Ele virou sócio de Thomas Edison. Mas aqui eu vou continuar a leitura, que tem mais coisa importante aqui. Ele era sócio de Thomas Edison. O sonho de sua vida tinha virado realidade. Hoje, olha uma coisa importante. Hoje, as pessoas que conhecem Burners o invejam por causa da sorte que ele teve na vida, mas elas o veem triunfante, ó, mas ela vê ele triunfante, sem se dar o trabalho de investigar as causas do seu sucesso. O que quer dizer aqui? As pessoas vê Burners, né, na época, esse livro foi lançado em 1930, então mas na época as pessoas via Burners e falaram, nossa, que cara de sorte, virou sócio. Mas não se dá o trabalho de saber como que ele chegou. Então, as pessoas, geralmente, elas falam que a outra pessoa tem sorte quando se dá bem na vida. Mas só que, ao invés de pensar porque quando a pessoa pensa ele teve sorte, sorte é uma coisa do acaso, né? Sorte é algo assim, já fala, sorte é o azar. Eu não tenho um controle sobre a sorte ou sobre o azar.
Então, quer dizer, então eu vou continuar onde eu estou mesmo, porque eu não tenho sorte, ou se um dia eu tiver sorte, mas não se dá o trabalho de ver como ele chegou, as causas do sucesso. Então, qual que é a dica que tem aqui? Quando a gente vê uma pessoa tendo sucesso, a gente tem que pensar o que ela está fazendo para ter aquele sucesso. O que eu posso aprender? Como que ela fez para mim fazer também? Não é verdade? Por que não existe sorte? Eu aprendi através de Dr. Lai Ribeiro que sorte é quando preparação encontra oportunidade. A pessoa está preparada, apareceu a oportunidade. Vamos supor que hoje eu falo para você, você vai ganhar 50 mil reais por mês para trabalhar 1 hora por semana. Só que você tem que saber falar alemão, tem que saber falar japonês, tem que saber falar chinês, tem que saber falar árabe. A oportunidade está aí. Mas se você não souber falar essas línguas, ela passou, porque a pessoa não está preparada. Eu até exagerei um pouco, né? Então, quer dizer, se a pessoa não sabe falar outro idioma, se a pessoa não sabe falar chinês e aparece um emprego para ela, o melhor emprego o emprego que ela sempre sonhou, só que ela precisa falar assim, chinês, a oportunidade apareceu, só que ela não estava preparada. Só que se por um acaso ela fez um curso, por um acaso ela pesquisou que provavelmente tal empresa precisaria de um cara que de uma pessoa que falasse o idioma chinês, ela estudou chinês, aprendeu a falar chinês, daí de repente a oportunidade apareceu, quer dizer que ela estava preparada. Daí as pessoas que não estavam preparadas, sabendo falar o idioma chinês, vão pensar que a outra teve sorte. Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Entendeu? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir se preparando, né? Vai se preparando, também não correndo atrás, buscando, se preparando, para quando a oportunidade aparecer, a gente tá aqui, esse é meu. Entendeu? Sorte é quando preparação encontra oportunidade. Entendeu? Mas só que as pessoas, elas geralmente, elas vê o sucesso das outras pessoas como sorte. Só que não foi sorte, a pessoa se preparou. Beleza? E outra, ao invés da gente colocar o sorte ou azar, a gente tem que ver o que fez a pessoa chegar naquele resultado. Ela fez isso, isso e isso, que nem nós estamos estudando aqui agora. Nós estamos estudando que Berners tinha um desejo definido, Berners se imaginava, e Berners, ele foi, sem dinheiro ou não, eu vou lá ser sócio de Thomas Edison. Ele não deu, se a pessoa fala, não tenho dinheiro nem para viajar, é longe. Como que eu vou ser sócio de Thomas Edison, sendo que ele é de outra cidade? Entendeu? Ele não deu essa oportunidade para o fracasso. Agora, aqui tem mais partes importantes. Berners teve êxito porque escolheu um objetivo definido. Olha, Berners teve êxito porque escolheu um objetivo definido e concentrou toda a sua energia, toda a sua força de vontade, todos os seus esforços, simplesmente tudo em função desse objetivo. Então, quer dizer, a gente tem que criar um desejo e um objetivo. É isso que eu quero, é isso que vou atrás. Entendeu? Concentrou, ele teve foco, eu vou fazer isso. Entendeu? Ele não se tornou sócio de Thomas Edison no dia em que chegou. Ele se contentou em começar por um trabalho mais simples. Entendeu? Ele não se tornou sócio dele no dia que chegou, né? Ele se contentou em arrumar um trabalho mais simples. O que aconteceu? Quando ele chegou lá, Edison, ele chegou e falou, que nem tem um livro de Quem Vende Enriquece, de Napoleão Hills, ele conta essa história, ele fala que ele chegou lá e falou para a secretária, vim ser sócio de Thomas Edison. A secretária até, se animou, do jeito que ele falou. Ele conversou com o Edson e eles deram o emprego lá, como funcionário qualquer serviço. Mas só que ele se contentou. Porque o que acontece? O que importa
Não é o tamanho do passo que a gente dá na vida. O que importa é a direção correta. Como ele queria ser sócio do inventor, ele tinha esse desejo definido, ele sabia que se ele pegasse um trem de carga e ele chegasse até o escritório de Thomas Edison, ele estava dando um passo em direção certa. Ele sabia a direção. É o seguinte, para mim ser sócio do inventor, ele focou. Eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar até ele. Então ele falou, como que eu vou chegar até ele? Bom, eu vou de trem de carga mesmo. É o que dá para fazer. Quando ele chegou lá, o inventor, ele deu um emprego normal. Ele se contentou. Porque eu tô aqui com o Thomas Edison, eu tô aqui do lado. É mais um passo. Eu já tô trabalhando para Thomas Edison. Eu não tô fechando negócio. Eu tô no emprego normal, no emprego simples, um trabalho, ele se contentou em começar por um trabalho simples. É já mais um passo. Eu já tô do lado. Então, quer dizer, é pequenos passos na direção correta. E continua. Desde que isso lhe desse uma oportunidade para dar mais um passo em direção ao seu objetivo. Desde que isso lhe desse uma oportunidade para dar mais um passo em direção ao seu objetivo. Muitas das vezes, no começo, quando a gente vai realizar algo, não importa o tamanho dos nossos passos, não importa as nossas ações. Possa ser que no começo a gente não consiga ir rápido, a gente não consiga executar grandes coisas. O que importa é a direção. Por isso a gente tem que ter um objetivo definido. A gente tem que saber para onde a gente quer ir. Para nós ir em direção. Entendeu? Quer dizer, primeiro passo foi, vamos começar sobre as coisas físicas, fora a imaginação. Foi viajar de trem de carga. O segundo passo foi conversar com o Thomas Edison. O terceiro passo foi estar trabalhando lá. Entendeu? Porque ele estava na direção correta. Desde que isso lhe desse uma oportunidade para dar mais um passo em direção ao seu objetivo. Agora, olha o tempo, cara, a persistência. Outra coisa, vai vir muita coisa importante aqui. 5 anos se passaram antes de aparecer a chance que ele tanto queria. 5 anos se passaram. Isso prova que ele trabalhou 5 anos em funções comuns, sem aparecer a oportunidade que ele queria. Entendeu? 5 anos, cara. Isso chama que ele teve persistência. Em todos esses anos, não havia nenhum raio de esperança, nenhuma promessa de que ele conseguiria realizar o seu desejo. Edison não chegou e falou, vai trabalhando aí que eu vou dar um jeito aí, vou te arrumar uma oportunidade. Não tinha isso. Ninguém prometeu nada. Tá entendendo? Mas ele continuou. E conseguiria realizar esse desejo para todo mundo, exceto ao próprio Burns. Isso quer dizer que para todo mundo que conhecer Burns, esse cara tá sonhando 5 anos aí, mas exceto para Burns. Quer dizer que a mente de Burns, ele tinha certeza que ele ia ser sócio de Thomas Edison. Ele parecia ser apenas mais uma peça nas engrenagens empresariais de Edison. Ele parecia ser mais um funcionário comum. Deixa eu ver se passou demais aqui, só deixa eu voltar um pouco. Volta um pouco. Só deixa eu me achar aqui. Ele parecia... me achar agora. Parecia ser mais apenas uma peça. Ele parecia ser mais uma engrenagem. Agora vem. Mas em sua mente ele era sócio de Edison em cada minuto. Ele imaginava, na mente dele eu sou sócio, ele acreditava nisso. É fé. Desde o primeiro dia em que foi trabalhar lá.
Olha a parte importante. Para todos. Ó, para todo mundo, ele não tinha... Para todo mundo, ele não tinha chance nenhuma. Mas excesso para banners. O que nós aprende aqui? Que muitas das vezes, quando a gente deseja realizar algo que faça diferença na nossa vida, a gente... Isso aconteceu comigo, né? E eu sei que acontece com algumas pessoas, não com todos. A gente cai na besteira de falar, né? Para as outras pessoas. Eu quero isso, eu vou fazer isso. Entendeu? Muitas das vezes a gente busca aprovação de outra pessoa. Olha, eu vou fazer isso, eu vou realizar tal objetivo. E de uma certa forma, tá buscando a aprovação de outra pessoa. E tem vezes que a gente, comigo, já aconteceu de eu ficar desmotivado das pessoas não acreditarem em mim. Algumas das vezes porque eu queria que ela fizesse aquilo também, porque eu vi que isso é bom para mim, eu também quero bem para outra pessoa. Outras vezes eu queria que uma aprovação daquela pessoa. Tem vezes que acontece, já aconteceu comigo, de eu querer a aprovação da outra pessoa. Não, isso dá certo, faz, e a pessoa não acreditar ou ficar desmotivado. Mas só que é o seguinte, hoje eu tenho em mente que uma coisa que eu não fiz certo é o seguinte, eu não fiz certo contar os meus objetivos. Porque no próprio livro Pense em Riqueza, tem uma parte que fala assim, diga ao mundo o que você pretende fazer, mas mostre primeiro. E outra coisa aqui, se eu não posso buscar a aprovação de outras pessoas para realizar meu sonho, porque são pessoas diferentes. Elas pensam de modo diferente. Entendeu? E também, muitas das vezes, então, o que acontece? Isso quer dizer que o que eu estou querendo dizer com essa parte? Que para todos, exceto para o próprio Banners. Banners, ele tinha certeza do que ele queria, que na mente dele, para todo mundo, ele parecia só uma engrenagem. Mas só que na mente dele, ele já trabalhava, ele já era sócio do inventor. Então, o que acontece? A gente tem que focar na nossa evolução. E possa ser que as pessoas em nossa volta vão procurar melhorar também quando vê nossos resultados. Tem um caso da pessoa seguir a gente, ela entender o assunto antes de ver nossos resultados? Tem sim, vai ter caso, mas por via de regra não. Entendeu? Então a gente tem que acreditar no nosso sonho. Muitas das vezes a gente não tem que ficar esperando a aprovação das outras pessoas. Muitas das vezes a gente quer a aprovação das pessoas amadas, né? Que está mais próximo da gente. Só que, pelo que eu percebo, é que a melhor maneira de convencer as outras pessoas é através dos nossos resultados. Dos nossos resultados. Eu sofri muito buscando aprovações de amigos. Eu até afastei amigos, pessoas, de tanto eu falar nesse assunto. As pessoas, elas estão em outra fase. E sabe qual que era um erro que eu tinha? Era que quando eu comecei a estudar esse conhecimento, eu comecei através de persuasão para vender mais. Comecei estudando persuasão. Então eu entrei através de um assunto que me interessava. Eu tinha interesse naquele assunto que eu queria vender mais. Só que eu acabei entrando em prosperidade e eu conheci Laí Ribeiro pela internet e comecei a ver o sucesso não corre por acaso. É simples, mas não é fácil. Eu vou até deixar o sucesso, como ter sucesso querendo e conseguindo, vou até deixar o link aí para você assistir no aprendizadomatrix.com.br, tá bom? Vou até deixar, que é um dos vídeos que eu assisti muitas vezes no começo que me fez acreditar que era possível. E quando eu vou... E aí, ó, que entra. Eu comecei pelo algo que me interessava. Né? Eu entrei na parte do conhecimento pelo um assunto que me interessava, que era a persuasão, para mim aprender a vender mais. E eu acabei entrando, estudando, e eu acabei entrando na parte de prosperidade. Então foi uma transição. E daí hoje em dia eu percebi que eu quero explicar as coisas que eu estudo hoje. E eu quero que ela se interesse pelo assunto. Não, aí que tá. Antes de falar sobre vendas, se talvez alguma pessoa fosse falar sobre prosperidade, eu não me interessaria pelo assunto.
foi acontecendo. Então, muitas das vezes, eu estou querendo que a pessoa se interesse, eu estou querendo passar um assunto que no momento não é interessante para a pessoa. Não é verdade? Então, qual que é o melhor modo? O melhor modo é o seguinte, se a pessoa vê sua melhora, ela notar que com o tempo você vai melhorando, e ela perguntar como que a gente faz isso, a gente tem que passar para ela o que ela está querendo naquele momento, né? E de acordo com o grau, ou com a curva de aprendizado daquela pessoa, ou com o grau que ela se encontra. Porque quando a pessoa está no início da jornada, o conhecimento ele é um pouco mais leve, né? E daí conforme a gente vai entrando, se aprofundando em livro, eu percebi que muitas das vezes eu estava dando um conteúdo que eu estava aprendendo agora, depois de 8 anos, passando para a pessoa, um conteúdo, né? Tipo, 8 anos de conhecimento, eu já leio, já estou em leituras, já estou em curso, em várias outras coisas mais punk, sendo que o correto seria eu passar um assunto específico sobre aquela coisa que a pessoa perguntou para mim e de uma forma leve. Porque quando eu entrei em assuntos mais leves, né? E aqui, entendeu? Então é a maneira que tem. E outra, não querer e não buscar aprovação de ninguém, né? Eu aprendi que eu não tenho a única coisa que eu preciso mostrar é resultado. Resultado, né? Resultado. Correr atrás do resultado. Então, voltando aqui. Mas a sua mente... na sua mente, ele já era sócio de Edson em cada minuto. Isso quer dizer que ele imaginava. Ele tinha certeza disso. Ele tinha um desejo definido. Desde o primeiro dia em que ele foi trabalhar lá. É uma ilustração notável do poder de um desejo definido. Entendeu? Ele tem um desejo definido, é o foco. Já entendemos que isso dá direção, né? Todas as nossas... Eu vou te dar mais uma dica aqui, ó. Mas, Joel, qual que é meu desejo definido? Defina um desejo grande e possa ser que no futuro você mude. O importante é você definir um desejo grande. Defina, eu quero isso daqui a 5 anos. Quero R$1 milhão daqui a 5 anos. Eu quero tal casa daqui a 5 anos. Eu quero estar com tal salário daqui a 5 anos. E tem que ser alto. Porque se você errar, você está entre as estrelas. Tem que ser um desejo alto. Tem que ser o desejo que você quer. Não o que você acha que você pode. Porque o que acontece? Quando a gente é criança, a gente pede para os nossos pais tal brinquedo. Aquele brinquedo que está passando na televisão, ou que está na moda, que é um brinquedo muitas das vezes caro. E os nossos pais dão um brinquedo menor ou uma peça de roupa. E a gente passa a pensar, e a gente tem uma frustração. Então a nossa mente pensa assim, eu não vou pedir o que eu quero, eu vou pedir o que eu acho que eu posso para mim não me frustrar. Então muitas das vezes a gente mira em metas que a gente acha que pode, para não se frustrar. Mas só que a gente não mira no que a gente realmente quer. Então você tem que primeiro arrume um desejo definido grande e comece a segui-lo. Possa ser que durante o caminho, conforme você vai estudando, você vai se aperfeiçoando, você vê e mude um pouco esse desejo. Mas o importante é você ter um desejo definido e tem que ser grande. Bom? Então vem aqui. É uma ilustração notável do poder de um desejo definido. Banners atingiu a sua meta porque, mais do que qualquer outra coisa, ele queria ser sócio de Thomas Edison. Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui na manha para não subir demais. Ele criou um plano para atingir esse objetivo. Agora vem uma coisa importante, mas queimou todas as pontes por trás deles. Ele se dedicou a esse desejo até que ele se tornasse uma obsessão dominante em sua vida. E finalmente um fato consumado. Entendeu? Ele é isso que eu quero e queimou todas as pontes. Já vamos chegar nessa parte de queimar a ponte. Quando foi a Oragem, né, que é o lugar em Nova Jersey, ele não disse a si mesmo,
Eu vou tentar convencer Edson a me dar um emprego qualquer. Ele disse, eu vou ver Edson, ele ia comunicar que vim fazer negócio com eles. Entendeu? Ele teve um emprego qualquer, mas ele chegou lá e falou, eu vim fazer negócio com você, Edson. Vim ser seu sócio. Ele não disse, vou trabalhar alguns meses e, se não tiver incentivo algum para continuar, vou embora e arranjo outro emprego. Ele disse, deixa eu dar mais uma puxada aqui. Ele disse, eu vou começar de onde puder. Vou fazer qualquer coisa que Edson me mandar fazer. Mas, ainda que demore toda a minha vida, eu vou ser sócio dele. Olha que importante. Muitas das vezes, já aconteceu isso comigo no passado. Eu vou tentar isso, só que não der certo, eu faço isso. Um plano B. Então, a gente tem que queimar nossas pontes. Entendeu? Muitas das vezes a gente fala, isso aqui que eu vou fazer, eu vou abrir esse comércio aqui, mas assim, eu não sei se vai dar certo, vai na dúvida, né? Mas só que, se caso der errado, eu faço isso. Eu vou pedir aquele emprego ali, mas se eu não conseguir isso, já com plano B, então quer dizer, o que acontece? Quando a gente montar um desejo definido, não tem que ter plano B, é isso. E se tornar uma obsessão dentro da nossa mente. Olha, vou repetir. Ele não disse, vou trabalhar alguns meses e, se não tiver incentivo algum para continuar, vou embora e arranjo outro emprego. Olha o que ele disse. Eu vou começar de onde puder. Vou fazer qualquer coisa que Edson me mandar fazer. Mas, ainda que demore toda a minha vida, eu vou ser sócio dele. Isso é decisão. Isso é decisão. Agora vamos mais um ponto. Ele não disse, eu vou ficar de olho aberto para outra oportunidade, caso não consiga o que eu quero nas empresas de Edson. Disse, só existe uma coisa no mundo que eu estou determinado a ser, que é sócio de Thomas Alva Edison. Vou queimar todas as pontes por trás de mim e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que eu quero. Agora, ele não se permitiu nenhuma porta de saída. Ele tinha que ganhar ou morrer. Você entende? Por muitas das vezes a gente está atrás de uma oportunidade, mas aqui, de olho, mas ali eu vou ficar também fazer uma pesquisa aqui na internet para ver se aparece uma oportunidade melhor. Então quer dizer que o sonho não é definido. E outra coisa que a gente aprende aqui, que quando a gente apostar em um desejo definido, a gente tem que aceitar o que vir. Muitas das vezes, que nem ele trabalhou para Edson, empregos comuns, ele aceitou. Mas só que ele sabia que aquilo ali era um passo. Então, muitas das vezes, a gente tem um desejo, a gente quer fazer alguma coisa, mas as oportunidades que aparecem de início não são tão favoráveis. Tipo assim, mas o emprego que eu ganho mais. Ou apareceu uma oportunidade em outra empresa e eu ganho mais dinheiro, né? Mas só que aquela oportunidade não leva ele para o desejo, não leva ele em caminho ao desejo dele, ao que ele quer. Então, a gente tem que focar. Não, eu vou fazer isso. Isso hoje, possa ser que essa função que eu esteja fazendo hoje, ela não me agrade tanto. Mas só que ela é um passo para o que eu quero conseguir. Entendeu? E queimar todas as pontes. Agora, vamos finalizar aqui. Essa é uma história. Essa é uma história sobre um general. Então, vamos continuar. Essa é toda a história do sucesso de Burns. Há muitos anos, um grande guerreiro se viu na situação de ter de fazer uma escolha que
garantisse a sua vitória no campo de batalha. Ó, ele teve que fazer uma escolha que garantisse a vitória dele no campo de batalha. Estava prestes a lançar seu exército contra um inimigo poderoso, cujo número de homens superava os seus. Ele enfrentar um exército, um inimigo que tinha mais soldados do que ele, um inimigo poderoso. Então, ele posicionou os soldados nos barcos, ele entrou no barco, navegou até o país inimigo, descarregou tropas e equipamentos e então deu a ordem para queimar os barcos que os trouxeram. Ele disse a seus homens antes da batalha: olha, estão vendo os nossos barcos virando fumaça? Então, depois que ele descarregou homens de tropa na praia inimiga, ele mandou queimar os barcos. E ele falou assim, ele disse aos seus homens, antes da batalha: estão vendo os nossos barcos virando fumaça? Isso significa que nós não vamos deixar essa praia vivo, a não ser que vençamos. Nós não temos escolha, ou ganhamos ou morremos. Ganharam. Então, quando o homem ele não tem outra opção, ele está acurralado, ele acha, vem a força do subconsciente, ele acha energia de onde não tem. Um exemplo básico é que se a pessoa está caminhando na rua, de repente aparece um pitbull atrás dele, ele corre, sobe numa árvore ou pula um muro que ele nem imagina que conseguia pular. Por quê? Ali é uma situação, né? Ou ele corre ou o bicho pega. Então, quando ele queimou as pontes, ele queimou os navios, os homens sabiam que eles tinham que lutar, que eles tinham que dar o máximo de si. Eles tinham que dar o máximo de si, senão eles morriam. Ele não tinha chance. Quando ele tirou a retirada do soldado, isso tem até na arte da guerra, né? Ele falou: encurrale seus homens para onde ele não tem a saída. Porque o que acontece? Se ele sabe que tem como recuar, ele imagina, aí ele vai lutar, mas pensando que, tô ali de olho na saída. Mas se não tem saída, ele vai focar tudo, ele vai focar toda a energia dele, toda a concentração na batalha. E foi o que aconteceu. Eles ganharam. O soldado sabia que não tinha para onde correr. Ou ganhava ou morria. Porra, é vida ou morte. E daí o homem, o ser humano, ele dá um jeito de conseguir, de realizar coisas que normalmente não realizaria. Então, por isso fala aqui que ele queimou suas pontes. Muitas das vezes a gente pensa que ter um plano B é bom, mas em certas circunstâncias não. Porque se a gente está colocando um plano B, é que lá dentro de nós a gente acha que não vai conseguir realizar os nossos objetivos. Eu não estou falando que a gente não tem que ter, em certas circunstâncias da vida, a gente não pode estar preparado, estar prevenido para alguma situação. Mas para o nosso objetivo, só que para o nosso objetivo principal definido na vida, é definido, tem que ser só aquilo. Beleza? E agora eu vou continuar aqui. Toda pessoa disposta a vencer em qualquer empreendimento tem que estar disposta a queimar os barcos e cortar qualquer chance de bater em retirada. É só assim que se pode garantir aquele estado mental conhecido como um desejo ardente de vencer, tão crucial para o sucesso. Entendeu? Então, a gente tem que eliminar. A gente tem que colocar, a gente tem que definir um desejo principal definido, um propósito de vida e eliminar as outras hipóteses e começar a caminhar em direção àquilo. Tá bom? Agora, por que eu faço esse análise em partes da leitura? Para você ver o tanto de conhecimento que tem dentro de um livro, né? E principalmente dentro de um livro Pense e Enriqueça, né?
Conforme você vai lendo, você vai tirando lições em pequenas partes. Né? Ó, aqui foi praticamente 3 páginas, 2 páginas, porque uma página, a primeira página, né? A primeira página ela tem essa parte toda aqui em branco, né? Primeira página. Entendeu? Então tem uma página inteira, que é a segunda, a terceira não vai até o final. É 2 páginas, né? 2 páginas. Vamos falar 3 páginas. Mas não chega a 3 páginas. E você vê o tanto de conhecimento que tem aqui. E outra, conforme você for lendo o livro Pense e Enriqueça a primeira vez, a segunda e vai relendo partes, você vai tirando mais. Entendeu? Então, eu espero do fundo do coração que eu tenha agregado um enorme valor na sua vida. Curta o vídeo, se inscreva no canal. Siga as nossas redes sociais, e eu faço esse conteúdo de todo o coração, e eu vou me aprofundar em Napoleão Hills. Tá bom? Eu espero, repetindo aqui, eu espero que eu tenha agregado um enorme valor na sua vida. Te espero no próximo vídeo. Fui!